Ana Piedade já está de volta e agora a gente vai falar sobre a situação de quem tem planos de saúde. Mesmo lucrando 50% a mais agora na pandemia, planos de saúde coletivos subiram 16%, o dobro da inflação oficial dos últimos 12 meses. O setor teve queda nos custos, com redução de cirurgias, consultas, exames e outros procedimentos. Então, por que o aumento? O que justifica esse aumento? E para o caso dos planos individuais, o cenário ele é o mesmo. Quem vai nos ajudar a entender essa situação e responder essas e outras perguntas é a advogada Ana Paula Moraes, especialista em Direito Médico e da Saúde. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Vanessa, tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo bem, um pouco assustada com esse aumento tão exacerbado, né, Ana? Exatamente. Foi um susto, era uma coisa que ninguém esperava, porque realmente os planos de saúde coletivos, que são aqueles, os iniciais por adesão, eles tiveram um aumento muito exacerbado, que trouxe um susto muito grande, né? Não tem uma justificativa, vários planos de saúde tentaram justificar o aumento, mas eles sem nenhuma plausibilidade, sem nenhuma prospecção do motivo do aumento. E nós percebemos também que ela fica um pouco silente em relação à saúde coletiva, porque ela não regula esses planos. Quem trata desses planos é os próprios planos de saúde, as operadoras de planos de saúde e as empresas. Então, fica a cargo deles decidirem o quanto eles vão aumentar. É um absurdo também, porque a ANS ela tem um teto para os planos individuais aos quais ela regula, e o aumento foi de 8,14%, e o aumento dos planos de saúde coletivo chegou ao dobro, né? Praticamente ao dobro, 16%, que é um absurdo. Isso em uma época de pandemia onde quase não teve cirurgias eletivas, teve uma queda muito grande nos custos das operadoras de plano de saúde, tanto com exames, consultas. Óbvio que tiveram muitas consultas em relação à Covid, mas outros tipos de consultas, exames caros, tudo isso teve uma queda muito grande durante 2020. Então, nada justifica esse aumento gritante que trouxe aí, assustando todo mundo que tem os planos de saúde coletivo, empresas, os seus. Sim, sim. E é importante a gente levar em consideração que o plano de saúde em si, ele já não é um serviço muito barato. E aí, quando você leva em consideração um aumento de 16%, e a gente só está falando aqui de um aumento que reflete o dobro do que é, né, convencionado pela Agência Nacional de Saúde, o dobro da questão da inflação, isso mexe, gente, diretamente no bolso do brasileiro, mexe diretamente no orçamento familiar do brasileiro, né, Ana? Exatamente. Eu entendo que esse aumento ele veio justamente porque a pandemia está aí. Todo mundo precisando de plano de saúde, inclusive, passado, teve um aumento muito grande nas adesões dos planos de saúde. As operadoras de plano de saúde tiveram uma receita de 217 milhões, uma receita muito alta, eles tiveram muito alto com essas novas adesões. Então, assim, eu acho que eles estão aproveitando da oportunidade de uma doença que está aí acabando com a nossa população para aumentar os planos, porque todo mundo precisa dele agora. Porque, infelizmente, a gente sabe que ele não consegue comportar o quadro que a gente vive. A regra, normalmente, ele já não consegue comportar, né? Infelizmente. E num quadro pandêmico, então a situação piora. Então, eu acho que eles estão aproveitando muito disso. E o que a gente pode fazer é tentar correr atrás da ANS, tá? Pelo amor de Deus, essa palavra, comece a regular os planos coletivos da mesma forma que vocês fazem com os planos individuais, para a gente ter uma segurança, né? E não não tendo essa possibilidade, né? A gente muitas vezes fica de pés e mãos atados, os usuários recorrerem mesmo a PROCON, a Judicial, para tentarem ter seus direitos. E uma outra coisa também, apesar de ter tido
um aumento na cobertura dos planos, né, veio em fevereiro, muitas coisas ainda são negadas, principalmente com base no desconhecimento do que a pandemia, o que vem com a pandemia pode ser coberto nos planos, porque não está elencado no rol os investimentos que são cobertos. Então, assim, infelizmente nós estamos navios. Se a ANS não começar a ser diligente nessas questões, nós vamos passar por situações muito complicadas. E, Ana, por que existe essa diferenciação no cálculo do plano coletivo para o cálculo dos planos individuais? Então, o cálculo do plano individual, ele é regido pela ANS. Então, sempre se faz o cálculo com base nos fatores. Só que a ANS ela coloca um teto, não pode ser que são os planos individuais que teve um aumento de 14%, que, a meu ver, também é meio fora que deveria ser praticado diante das multas, de tudo mais que nós tivemos no ano de 2020. O cálculo também para os planos coletivos é o mesmo, não existe uma diferenciação, né? Faz-se análise de custos e pondera-se aí o aumento. Só que, infelizmente, planos coletivos, a ANS ela não atua. Né? Então, quem atua são os próprios planos. Então, para eles, como não tem população, colocam o aumento da forma que eles bem entendem. Entendi. E qual que é? A gente está falando tanto, né, da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Qual que é a postura da ANS nessa situação em específico, né? Nessa situação de um aumento considerável nos planos de saúde coletivos? Olha, eu fiz questão de pesquisar. Ontem eu pesquisei, hoje novamente eu pesquisei. É um assunto que está muito em voga. Eu pesquisei sobre planos coletivos da ANS. Se vocês jogarem no site, aparece uma informação assim, nenhum conteúdo informado. Então, ela mantém silente. É como se ela não estivesse sendo demandada nesse caso. Por mais notícias que tenham se aparecido nas redes sociais, nos jornais, ela mantém silente. Tentei achar qualquer coisa nesse sentido de manifestação dela e, infelizmente, não consegui achar nada. Achei do IDEC, né, o Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, achei de várias outras agências tratando dessas questões, tentando chamar a atenção da ANS, mas, infelizmente, até o momento, ela não se pronuncia em relação a esse aumento exorbitante em relação aos planos de saúde coletivo. E existe alguma justificativa por parte das operadoras diante desses aumentos? Porque, né, pelo que a gente está falando aqui, lucraram bastante, não tiveram tantos gastos, né, com consultas físicas, com cirurgias, que realmente são procedimentos que demandam um valor maior. Mas qual seria a justificativa, então, para esse aumento de 16%? Alguns planos já se manifestaram, o que teve um reajuste maior foi no Rio de Janeiro, não entrar muito nesse mérito, ele não quer. O restante dos planos é isso, é análise de planilhas de custos anteriores para ser feito um reajuste. A resposta é vaga. Quando é questionado em relação aos planos, por que o aumento foi tão pequeno, eles falam que a demanda nos planos individuais são muito menores, e por isso, os planos coletivos, o aumento é muito superior. A justificativa é bem vaga. Não tem nenhum lugar que você vai encontrar uma justificativa plausível para esse aumento. Né? E uma outra coisa que eu percebi muito também, hoje em dia você acha poucos planos individuais para ser contratado. Então, os planos de saúde, eles estão praticamente te forçando a contratar um plano coletivo. E com isso eles têm um poder, né, um poder de barganha maior. E com a pandemia que assolou, infelizmente, eles estão utilizando, eu entendo que eles estão utilizando colocar essa taxa de aumento tão em comparação ao teto da ANS. Você falou que essa relação, né, essa negociação, ela se faz diretamente de empresas, né, o usuário com o prestador de serviço, com a operadora de plano de saúde. Esse aumento, ele é geral ou não? Ou há
a possibilidade de uma negociação entre as partes para que a empresa não tenha esse aumento no valor do plano coletivo e tenha que repassar esse aumento para os funcionários. Como que funciona isso? Tem como conversar? Sim, tem, lógico que tem como conversar. Inclusive, cada plano, cada operadora, ela teve um aumento diferente, né? Nós chegamos a ter planos com 11,6%, a outros com quase 16%. Então, você vê que não é uma porcentagem fixa. Cada operadora com valor, né? Isso eu estou falando das 5 maiores operadoras que atuam no Brasil. Então, tudo é negociável, até mesmo porque quando a negociação é das empresas com o próprio plano de saúde, tudo é negociado, né? Muitas vezes a negociação ela é praticamente um termo de adesão. Ou é desse jeito ou não tem, ou é assim, não é. Então, por isso que a gente precisa muito que a ANS, a Agência Nacional de Saúde, também regule os planos coletivos, os planos de saúde coletivos. Porque senão, se não tiver uma regulação, coisas acontecem dessa forma. A negociação não tem a intervenção dela. Ela não consegue falar assim, não, só podem chegar até aqui. Então, sim, entre o plano de saúde coletivo, há sim a possibilidade de negociação. Mas muitas vezes a gente percebe que é uma negociação forçada, sempre maior. Entendi. E qual que é a justificativa, Ana? Desculpa, eu não consegui entender muito bem. Por que a ANS ela só regula os planos individuais e não os planos coletivos também? Há uma certa barreira até onde a ANS pode ir para regular, né, esses planos? Por que ela não abrange as duas vertentes, né, individuais e coletivos, apenas só os individuais? Quando surgiu o plano de saúde particular, a ANS, até onde ela podia ir, eram os planos individuais. Os planos eles surgiram depois dessa regulamentação, depois da fixação do que a ANS até onde a ANS poderia ir ou não. Então, falta mesmo uma iniciativa até da própria ANS de falar assim, a partir de agora, eu regulo vocês também. O plano de saúde coletivo também vai ser regulado pela ANS. Eu percebo que para a ANS é menos um trabalho. Até mesmo porque os planos de saúde coletivos, eles têm uma força muito no Brasil. Eles correspondem a 80% dos usuários. Então, os outros 20% dos usuários são os planos coletivos individuais. Então, é assim, não me traga mais trabalho. Vamos ficar só com os individuais, que fica mais fácil da gente controlar. Diferentemente, por exemplo, o CEP, que controla todas as operações do Brasil. Então, o que eu percebo é isso, que está faltando a própria ANS trazer para si a responsabilidade dos planos de saúde coletivo. Entendi. E falando agora da outra ponta, né? A gente falou de uma ponta que é o prestador de serviço, o intermediário que é a empresa e o beneficiário. Quais são os direitos dos beneficiários diante dessa situação? Então, o próprio IDEC já se manifestou em relação a esse abuso, desse aumento dos planos coletivos. O IDEC já se manifestando, já fica mais fácil para o consumidor, né, dos planos de saúde correr atrás do seu direito. É um valor muito exorbitante. Estamos em época de pandemia, muita gente desempregada e precisando do plano de saúde, então, correr mesmo ao PROCON, pedir que seja baixado o valor plano de saúde, ou muitas vezes, dependendo do caso, até mantido o valor anterior, e não sendo resolvido na justiça, juizados especiais, dependendo dos valores, na justiça comum mesmo, e pleitear o direito de baixa negociação desses valores. Porque da forma como eu aumento, muitas pessoas vão se tornar inadimplentes durante o plano de saúde e não vão conseguir ter o atendimento quando for necessário. Infelizmente, a tentativa é diretamente através de judicialização. Isso que eu ia te perguntar, por que a judicialização ainda é muito comum quando a gente fala sobre saúde complementar? Por que ela ainda é um viés ali? Existe a possibilidade de se tentar através da ANS. Mas, a experiência que eu tenho, até hoje eu não vi nenhum caso resolvido da ANS. Abre-se o canal, tenta resolver, a ANS
Aí o plano de saúde não, a PNS ela não abraça o usuário, ela abraça mais o plano de saúde. Teve a justificativa ali, pronto. Inclusive, eu tive um caso recente aqui que já ganhamos uma liminar com a acionamento do PNS na via administrativa e não resolveu através de uma liminar. A judicialização ela é muito necessária justamente porque o PNS ela não é ativa no tratamento, na punição dos planos de saúde quando há uma negativa ou quando há um aumento desse tipo, como está acontecendo, até mesmo porque o regulamento de saúde coletiva, não estou querendo a sociedade toda a ANS, claro que não, mas eu percebo que se a reguladora, ela tem sim que estar implementando ali as medidas necessárias para que todos os usuários tenham ali o seu direito garantido perante a contratação que eles tiverem. São processos que se estendem por muito tempo. Como que é a agilidade, né, de resposta? Porque saúde não pode esperar, né, Ana? Como que é a questão da resposta quando se entra, né, na esfera judicial para falar sobre plano de saúde, sobre saúde suplementar? Olha, a gente tem hoje o instituto que é a tutela antecipada. A gente tendo um laudo, por exemplo, no caso, eu vou colocar um caso internado negada pelo plano, uma cirurgia que foi negada pelo plano, a gente tendo um laudo médico falando da necessidade daquela cirurgia, daquela internação em caráter de urgência, a gente já apresenta um processo com um pedido de tutela antecipada e, infelizmente, a gente tem que despachar, a gente não pode pagar a movimentação, porque ela é muito lenta, infelizmente é uma realidade. Então, a gente despacha com o juiz e a tutela antecipada a gente consegue de uma forma mais célere. Saindo a ação da tutela antecipada, o paciente internado são realizados. Agora, até o final do processo, porque a gente pode pedir nesse caso ou alguma outras coisas, não seja só esse ato de emergência, então aí demora assim. Nós temos processos aqui no estado que estão se arrastando desde 2015, mas casos mais simples, estéticos aqui que teve uma insatisfação. O estético arrasta mais. Quando são casos de urgência e emergência, eles fluem um pouco melhor, mas eu tive em torno de 2 a 3. Nossa, é um tempo considerável, né, Ana? Por mais que, como você falou, né, flua, dependendo da gravidade, né, da situação, é um tempo considerável você levar aí 2, 3 anos para ter resposta relacionada a um assunto tão importante e tão essencial que é a saúde, né? Você precisa ali, papum, de uma resposta rápida e aí vai se estender. Ana, a gente está caminhando, né, para o fim da nossa entrevista. Eu já queria te agradecer por se disponibilizar a tirar nossas dúvidas em relação a esse assunto que mexe diretamente com a vida de tantos brasileiros. E eu queria saber se você tem considerações finais, assim. O que você fala para o público do Manhã da Piedade que, de repente, vai ter esse aumento aí no plano de saúde coletivo que está pagando? O que ele tem que fazer? Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é realmente tentar resolver através da justiça. Não estou dizendo que não possam ter PNS, mas pela experiência que eu já tenho, não é uma forma fácil de resolver e não tem muita efetividade. Claro que se vocês tiverem uma resposta para o PNS e ficarem num processo de vai estar demonstrando para o juiz que quem deveria regular não está regulando, porque a necessidade de uma resposta é essencial para aquele caso. Então, assim, não fiquem, não aceitem esses aumentos, como eles estão vendo, que eles são realmente... E procurem seus direitos através do PROCON, através da justiça, pequenos, vocês podem ir até 20 salários mínimos, nem de um advogado. É bom ter um advogado, pela experiência, a forma de conduzir, mas a gente sabe que a gente vive muitas pessoas pagar um advogado, né? Então, vocês têm a necessidade de ir perante o juizado especial
com ações de até 20 salário mínimo, vocês mandarem só pessoas lá que vão, ou então através da Defensoria Pública. Perfeito, perfeito. Durante a sua fala, a gente deixou aí na tela o Instagram do escritório que você atende. As pessoas podem mandar mensagens aí, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Porque é um assunto que se estende aí, mas nosso tempo é curtinho aqui. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, pode chamar no Instagram que está aparecendo na tela que você responde, sim? Pode me chamar assim que eu vou estar para atender a todos. Muito obrigada, Ana, muito obrigada. Excelente terça-feira para você e tomara que essa situação melhore, né? Que a ANS realmente abrace essa questão dos planos de saúde coletivos, porque aumento a gente já não aguenta mais, né? O brasileiro já não aguenta mais aumento mexendo no nosso bolso, no nosso orçamento. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, um abraço a todos. E o Manhã da Piedade vai para o intervalo rapidinho, mas fica aí que já a gente volta com mais programa, mais informação para você.